Sou grata a Deus pela vida da nossa liderança, pela confiança. Deus continue abençoando. Pastor Paulo, Deus abençoe vocês. Romanos capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Quem quer continuar ouvindo a voz do Espírito Santo? Aleluias. Quem localizou o texto, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espírito Santo, a tua presença é real e palpável aqui neste lugar. Se não fosse, Senhor, as tuas misericórdias, não estaríamos aqui. Mas a tua fidelidade, a tua graça e o teu amor tem nos sustentado dia após dia. Espírito Santo, nós adoramos ao Senhor, glorificamos o teu nome e sabemos que o Senhor é o único capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que nós te pedimos, Senhor, sinta-se à vontade neste lugar. Nós queremos um pouco mais da tua presença. Nós queremos ouvir um pouco mais da tua voz. Senhor, o nosso coração está desejoso por ti. Adoramos e glorificamos teu nome, não como apenas uma performance, mas porque temos sede e fome da tua presença. Senhor, fale conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Os irmãos são testemunhas que aqui nós estamos perante a carta aos Romanos. Não há dúvida entre os estudiosos de que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Mesmo não sendo o fundador da igreja que estava em Roma, ele é inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa carta. Quando nós olhamos para o contexto dos irmãos que estavam morando em Roma, nós percebemos que aquela igreja era uma igreja misturada. Isto é, a igreja em Roma era composta por um público misto, judeus e gentios. Por causa desta diferença, a igreja que outrora precisava caminhar em unidade estava totalmente distante da verdadeira essência do evangelho. Paulo olha para essa situação e ele percebe que a igreja de Cristo não pode caminhar assim, pois de um lado tinha os judeus, em uma linguagem um pouco mais atual, o que estão na caminhada cristã há muito tempo. Do outro lado tinha os gentios, os novos convertidos. Os judeus olhavam para os gentios e julgavam. Os gentios olhavam para os judeus e julgavam.
Aquela igreja que precisava estar unida como o corpo de Cristo, estava se declarando autossuficiente. Isto é, eu sou o que sou por causa do meu mérito e não por causa da graça de Deus. Paulo olha para essa situação. E uma pessoa que verdadeiramente foi alcançada pelo Evangelho, ela sabe muito bem que o que a mantém de pé não é o seu ministério, não é o seu talento, muito menos o seu dom. Não é porque ela nasceu num lar cristão ou porque ela é escolhida desde o ventre. Pelo contrário, é a graça, a misericórdia, a bondade, a justiça de Deus. Pois se não fosse Ele, não se engane, você não estaria aqui hoje. Paulo entende. Eu fui alcançado por essa graça. Quando eu estava a caminho de Damasco, para muitos, o perseguidor, mas para Cristo, um instrumento escolhido. Para muitos, apenas mais um. Rejeitado, perseguido. O final de Paulo era incerto, mas para Cristo era um vaso, um escolhido, um eleito, um chamado, um vocacionado. Porque o que nos chama para perto não é aquilo que fazemos, mas é aquilo que Cristo fez por nós. Paulo vai mostrar para aqueles irmãos a simplicidade do Evangelho. Pois o Evangelho não é sobre performance. Não é a melhor roupa que eu visto, pelo contrário. Não é aquilo que eu mostro aqui dentro, mas é o meu coração rendido todos os dias. Senhor, eu sou pó. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu sou pecador. Mas eu entendo que se não fosse a tua presença, eu não estaria aqui. O pecador se rende. O pecador se entrega. Porque ele sabe que é exclusivamente a graça de Deus. A estratégia de Paulo é fantástica, porque a forma que ele vai trazer a unidade para o corpo de Cristo é expondo o Evangelho. Porque não precisamos de muito para ter uma transformação no meio da igreja. Não precisamos de estratégias mirabolantes. Precisamos apenas voltar à essência. É o Evangelho que transforma. É o Evangelho que liberta. É o Evangelho que renova. É o Evangelho que nos alcança no nosso pior estado e nos torna filhos da luz. É o Evangelho que pega uma igreja desestruturada, dividida, e faz com que essa igreja seja completamente cheia do Espírito Santo. É o Evangelho que traz unidade para o corpo. É o Evangelho que traz sentido, direção, propósito para a nossa vida. Então Paulo entende. Eu não vou falar algo diferente. Eu vou falar para eles do Evangelho. A pergunta que fica é: será que aqueles irmãos não conheciam o Evangelho, pastor Valdeir? Conheciam. Mas conhecer é diferente de viver. Eu posso falar que eu sou cristã. Eu posso falar que eu prego a palavra. Eu posso falar que eu oro. Mas apenas o Espírito Santo conhece a minha intimidade com Ele. Título não é essência. Ocupar o lugar na igreja não significa que Ele me conhece no secreto. Doutrina é diferente de vida. Conhecimento é diferente de prática.
Eu posso ser chamado de cristão, mas a minha vida revela que eu sou um cristão. Eu posso ser chamado de filho de Deus, mas as minhas atitudes revelam que eu sou filha de Deus. Paulo vai pregar aquilo que ele já conhece, porque não basta conhecer, é preciso viver. E ele começa a expor o evangelho. Capítulo de número 1, ele escreve diretamente para os gentios. No versículo de número 18, Paulo, ele começa dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, pois eles conhecem a Deus. Tudo que era a respeito de Deus foi manifesto para eles, e mesmo assim rejeitaram. Trocaram a glória de um Deus incorruptível por imagem e semelhança ao ser humano corruptível. Versículo 25: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador. Peraí, os gentios poderiam bater no peito e falar: mas eu não sou o povo eleito, eu não recebi o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Como eu poderia conhecer a Deus e viver no centro da sua vontade? Aí Paulo refuta toda desculpa meramente humana. E ele diz: espera aí, Deus colocou dentro de cada um de nós algo chamado consciência. Você pode repetir comigo: consciência? E essa consciência é aquele pensamento que, ainda que eu não li a palavra, ele me direciona. Não importa o país, não importa a cultura, não importa o local, não importa a religião. As pessoas sabem que matar é errado, roubar é errado, mentir é errado, adulterar é errado. O que é isso? A consciência. É Paulo dizendo para os gentios: vocês são indesculpáveis, porque Deus colocou dentro de cada um de nós, chamado por C.S. Lewis de lei natural. Essa lei natural, ainda que eu não tenha tido conhecimento das Sagradas Escrituras, essa lei me guia e me mostra qual é e qual não é a vontade de Deus. Aí eu imagino que neste momento os judeus ficaram todos pomposos e eles pensaram: tá vendo? Eu disse que vocês eram rejeitados porque pecaram. Aí Paulo vem no capítulo de número 2. E vocês, que dizem ser o povo eleito, mas não guardam os mandamentos de Deus, vocês também são pecadores. Pois não adianta guardar apenas uma ordenança, é preciso andar no centro da vontade de Deus. Se você tropeça em um só dos mandamentos, você se tornou pecador. Capítulo de número 3, ele cessa a divisão. E ele vai dizer no versículo 23: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, aos olhos do Todo-Poderoso, não existe nenhum justo sequer. Eu não estou aqui por causa do que eu faço. Eu estou aqui porque Ele me sustenta. Aos olhos do Todo-Poderoso, eu sou pecador. É isso mesmo. Estamos aqui, adoramos a Deus, louvamos o teu santo nome, mas não somos melhores do que o perdido que está lá fora. Porque a graça que alcança aqui dentro
É a graça que alcança lá fora. A graça que nos perdoa aqui dentro. É a graça que também pode perdoar lá fora. A graça que nos mantém de pé aqui dentro é a mesma graça que pode manter de pé lá fora. Porque a graça de Deus não é mérito humano. Eu e você, eu preciso que você entenda isso. Não somos melhores. É o sangue de Cristo que corre em nossas veias. Eu não posso olhar para o perdido e dizer para ele: você é indigno, afinal de contas eu também sou. A diferença é que eu, ainda sendo pecador, eu me rendi aos teus pés. E se ele se render, a mesma graça transforma. A mesma graça liberta. A mesma graça purifica. A mesma graça vivifica. A mesma graça escreve o nome no livro da vida. A mesma graça mantém de pé. A mesma graça faz com que sejamos adoradores. Eu imagino que naquele momento, quando eles chegaram no capítulo de número 3, eles entenderam. Pensando bem, eu não sou melhor que você. Você não é melhor que eu. E como disse Charles Spurgeon, um genuíno cristão não se assuste. Eu gosto dessa afirmação. É apenas um mendigo falando para o outro mendigo onde encontrar o pão. Porque é sobre Cristo, é sobre a graça, é sobre a misericórdia, é sobre a cruz que era o meu lugar, mas ele se entregou lá por mim. Era sobre um pecado que trazia para mim uma eterna condenação. Eu e você merecíamos estar no inferno, mas ele escolheu derramar sobre nós o seu amor, a sua misericórdia. Ele nos chamou para a mesa, e ao invés de derramar o cálice da sua ira, ele disse: eu te alcanço, eu te perdoo, eu te liberto, eu te chamo para perto. Você é filho. Só que no capítulo de número 7, eu vejo Paulo em um conflito. Porque ele entende que é a graça de Deus que o mantém de pé. É a graça de Deus que o sustenta. É a graça de Deus. Mas, no capítulo de número 7, eu encontro Paulo em um duelo, em um confronto. Porque ele sabe o que ele tem que fazer, mas quem disse que ele consegue? Não duvide, é a palavra que diz. Se você quiser, você pode abrir Romanos capítulo de número 7, versículo 18 e 19. A Bíblia vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas. Pois o querer o bem está presente em mim, mas o executar eu não encontro. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Juventude, reflita comigo. Será que esse é um duelo apenas de Paulo? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas e o mal que eu não quero fazer? Este sim eu faço. Meu Deus. Paulo está dizendo: sou ministro do Evangelho, sou apóstolo,
O Senhor confiou para mim o mistério da nova aliança. Mas eu ainda encontro nos meus membros uma lei que guerreia contra a vontade de fazer aquilo que agrada a Deus. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, que eu repudio, que eu rejeito, que eu sei que não é a vontade de Deus, este eu faço. Enquanto eu estava orando em minha casa, o Senhor me disse: isso não é um conflito de Paulo. Isso é um conflito de muitos que estarão lá nessa noite. Mas Natália, mostre para eles a cruz. Fale com eles sobre a cruz. Aponte para eles o sangue derramado há 2000 anos atrás. Porque Paulo está dizendo: eu sei o que é certo, não consigo fazer o que é certo. E agora? Eu estou condenado. Versículo 24, capítulo de número 7, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vamos entender este corpo de morte aqui? Existia uma cultura de um povo próximo a Roma, chamado etruscos. E muitos reis, imperadores de Roma vieram deste povo. Eles tinham um hábito: quando um assassino matava alguém, o imperador dava ordem: pega o corpo, deixe que ele matou e amarre sobre ele. Eu vou repetir para você entender. O assassino matava. E não acontece como nos nossos dias: se pegar, vai preso. Não. A sentença era pior: pega o corpo que ele matou e amarre sobre ele. O assassino deveria caminhar pelas ruas da cidade com este corpo morto amarrado sobre os seus lombos. Qual era o final? Morte. Pois quem consegue ficar com o corpo morto e permanecer vivo? Imagine o mau cheiro, as bactérias, a doença. E o grito do assassino pela cidade é: miserável! Eu sou um homem miserável. Quem me livrará do corpo dessa morte? Peraí, Paulo, você está se comparando a um assassino? Sim, porque eu matei a minha velha natureza. Só que ela está amarrada sobre mim. E se ela continuar aqui, eu sei que o meu fim também é a morte. É por isso que ele termina o versículo 24 dizendo: quem me livrará? É um clamor desesperado. É uma alma que entende: se eu continuar aqui não tem esperança para mim. Se eu continuar aqui o inferno será o meu lugar. Se eu continuar aqui eu não serei livre. Só que ele entra no capítulo de número 8. E é como se eu enxergasse Paulo dando um salto e dizendo: portanto, agora o quê? Nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo. O sangue de Cristo me purifica. O sangue de Cristo me liberta. O sangue de Cristo te alcança. É o sangue de Cristo que te mantém de pé. É a cruz.
Porque ele pegou aquele corpo morto que eu matei, e ele viu que não era suficiente. Ele pegou aquele corpo morto, ele arrancou sobre os meus lombos, e ele disse: você é nova criatura. Você é nova criatura. Aquele que está em Cristo, ele já todas as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Só que a regra está aqui. Como eu vou vencer as acusações de Satanás? Como eu vou vencer as vozes da minha insegurança? Como eu vou me livrar de toda a condenação? Estando em Cristo, caminhando com Cristo, ouvindo a voz de Cristo, entendendo que sem Ele eu não sou nada, mas com Ele, ainda que eu esteja machucado, Ele me mantém de pé. Então é por isso que eu não posso deixar de orar. É por isso que eu não posso deixar de ler a Bíblia. É por isso que eu não posso deixar de congregar. É por isso que eu não posso deixar de adorar. É por isso que eu não posso deixar de cultuar a Ele. Por quê? Porque é isso que me mantém de pé. Quanto mais perto eu estou de Cristo, mais graça abunda sobre a minha vida. Eu estou nele, caminho com ele, ouço a voz dele. Aí eu pergunto: como você quer vencer as vozes de Satanás? Se você se lembra de Cristo apenas na concentração regional. Vamos falar de mim, que é mais confortável. Como eu quero ter unção se eu não abro a palavra e medito nela? Como eu quero viver uma vida de santidade se eu não deixo Jesus me confrontar pela sua palavra? Como eu quero ser cheia do Espírito Santo se eu não ouço a voz da minha liderança? E se tudo para mim é rebeldia? Ele falou, mas ele não manda em mim. Peraí, Deus colocou uma hierarquia e nós precisamos respeitar. O pastor não quer o seu mal, ele quer ver o seu nome escrito no livro da vida. A liderança não quer o seu mal, ela quer ver você cheia do Espírito Santo. A sua mãe não é que ela é chata, não é que ela é quadrada, mas é que ela está se importando com a sua salvação. É por isso que ela diz: não faça, não vá por aí, não pense desse jeito, não caminhe por este caminho. Porque é zelo, é cuidado. É o Senhor Todo-Poderoso colocando pessoas na nossa vida que vai nos dizer assim: você sozinho não consegue, mas comigo eu te ajudo. Aí queremos caminhar sozinhos. Queremos bater no peito e falar: eu consigo. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, não é mesmo? Eu preciso ir para o capítulo de número 12. Mas eu sinto o Espírito Santo lhe dizer algo nessa noite. Se submeta mais à liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Não, eu não estou apenas falando de líderes no ministério. Eu estou falando do seu avô, da sua avó, do seu tio, da sua tia, da sua mãe, do seu pai. Talvez uma irmã do ciclo de oração que vai olhar para você e vai falar: minha filha, não se vista assim, não convém. Ou um porteiro que vai olhar para você e vai falar assim: olha o horário que você chegou, tem que chegar cedo na casa do pai para orar. Não empine o nariz e diga: ah, nem sabe o que está falando. Mas se submeta e diga: Senhor, eu preciso melhorar. Obrigado pela tua graça que ainda não me entregou aos meus desejos. Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Todas as vezes que o Senhor, o Espírito Santo me corrige, ainda que doa, eu me alegro. Sabe por que eu me alegro? Porque significa que Ele não me entregou ainda na dureza do meu próprio coração. Você sabia que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo de número 1 que existem algumas pessoas que Deus cansa de insistir, e Ele diz: vá. Se estamos aqui nessa noite ouvindo essa palavra, é porque o Espírito Santo está falando: eu não te entreguei, mas eu sou o seu consolador.
Eu estou insistindo mais um pouco. Eu estou te chamando mais um pouco. Eu estou te convidando mais um pouco. Eu estou mostrando para você que é a minha presença que vai te manter de pé. E se você tentar sozinho, você vai cair. Mas se você cair comigo, eu te levanto. Capítulo de número 12, versículo de número 1. Paulo chega na parte prática da carta. E de forma rápida e sucinta ele diz: portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mais uma vez, como sacrifício santo e agradável a Deus. E ele termina: que é o vosso culto racional. Eu preciso que você entenda isso nessa noite. Paulo começa pelas misericórdias, pois a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Ele suplica, ele diz: eu rogo a vocês. Ele não está fazendo um pedido qualquer, ele está fazendo um pedido com intensidade. E esse pedido com intensidade carrega outro motivo: a misericórdia do Senhor. Outras versões vão dizer a compaixão de Deus, a mesma coisa. Misericórdia é Deus colocando o seu coração santo e puro na nossa miséria. É Paulo dizendo assim: olhe bem para o seu passado. Você não merecia, mas Deus te alcançou. Você era perdido, mas Ele te encontrou. Você era escravo, mas Ele te libertou. Você estava totalmente sujo pelo pecado, mas Ele te limpou. Você estava vendido para Satanás, mas Ele te comprou com alto preço de sangue. Agora, olhou para as misericórdias de Deus, viu que você não merecia, mas mesmo assim Ele te escolheu. Agora faça algo: se posicione. Porque não dá para falar que a cruz é transformadora se a cruz não transformou a minha vida. Não dá para falar que o evangelho é poderoso se não tem poder de Deus no meu cotidiano. Não dá para falar que Jesus me ama, me alcançou, me libertou, me purificou, se eu continuo rolando na lama do pecado. Então, se eu fui alcançado, eu vivo como alguém alcançado. Se eu fui liberto, eu vivo como alguém que foi livre. Se eu fui encontrado, eu não vivo como perdido, pois a minha identidade está em Cristo. Eu olho para Ele e eu lembro: eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, povo exclusivo de Deus. Então apresente o seu corpo como sacrifício vivo. E eu gosto dessa palavra, pastor Paulo, corpo, porque ele mostra que o culto que agrada a Deus não é apenas com os lábios. O culto que agrada a Deus não é apenas o espiritual. É isso mesmo que você está ouvindo. O culto que agrada a Deus é o culto que é completo: corpo, alma e espírito. Então, eu adoro em espírito e em verdade, porque o que o espírito declara, o meu corpo demonstra. O que o meu espírito adora, o meu corpo anda em obediência. Então, se eu fui lavado, remido e alcançado pelo sangue de Cristo, eu não visto de qualquer maneira, mas eu visto de uma forma que glorifica o nome de Deus. Se eu fui lavado e remido e alcançado pelo sangue de Cristo, eu não falo mentira, porque o pai da mentira é Satanás, mas o meu pai é Deus.
Se eu fui lavado e remido e alcançado pelo sangue de Cristo, eu não ouço música secular, eu não vejo qualquer tipo de filme, eu não falo aquilo que eu quero, não é o meu corpo e não são as minhas regras. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou morada de Deus, e eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que Ele ordena, eu me submeto. Então eu apresento o meu corpo. Só que, Aline, é interessante que Paulo não diz que nós vamos oferecer um sacrifício morto. Só que sacrifício fala de morte. Por que o sacrifício é vivo? Porque alguém já morreu por nós e em nosso lugar. Então o sacrifício é vivo, porque eu não preciso mais morrer, mas eu preciso viver para Ele. Me entenda? Não precisa mais de uma morte carnal. Ele já levou sobre o seu corpo todos os meus pecados. E agora a minha forma de morrer é espiritual. Estou crucificado com Cristo, mas vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Apresente o seu corpo, juventude. E eu estou falando para vocês daquilo que eu busco viver todos os dias. Sabe, é a graça que nos mantém de pé. Mas eu não posso usar essa graça como libertinagem para pecar. Eu preciso usar dessa graça como uma oportunidade de me alcançar todos os dias perto de Deus. Aí ele diz: isso é o vosso culto racional. Racional aqui não é a ausência de sentimento. É equívoco quando dizem por aí que racional é não chorar, não pular, não dar glória a Deus. Não. Racional aqui é um culto com a mente. E quem disse que a mente não expressa sentimentos? Quem disse que a mente não pode nos impulsionar a dar o nosso melhor glória a Deus e aleluia? Mas racional aqui é eu não ser levado apenas pelo emocionalismo, mas eu entendi na mente e deixei transbordar no meu coração. Eu entendi a mensagem da cruz e agora eu não consigo me conter perante essa mensagem da cruz. É um culto que começa na mente. E no versículo de número 2, e aqui eu concluo, ele diz assim: e não vos conformeis com este, mais uma vez com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conformar com o mundo. Eu vou te explicar de uma forma hoje que você não vai esquecer. Imagine comigo uma forma de bolo. Quem está imaginando, diga amém. A forma de bolo é redonda e você tem uma massa. Só que a massa ainda não assou. Ela está em seu estado líquido. Se a forma é redonda e eu coloco o bolo para assar, quando ele terminar de assar, eu vou tirar o bolo e ele vai estar redondo. Basicamente o que Paulo está dizendo é: se o mundo é redondo, seja quadrado mesmo. Caminhe na contramão. Faça diferente. Seja luz, seja sal, seja marcado e remido pelo sangue de Cristo na sua vida. Então se o mundo diz: você é retrógrado, você é religioso, diga: não, eu fui alcançado, eu fui liberto, eu fui remido, eu fui transformado, eu fui renovado. Eu não faço por uma mera obrigação, mas eu faço respondendo à cruz de Cristo. Ele me alcançou e eu, como alcançado, vou viver como alguém que foi alcançado. Não vos conformeis. Eu quero muito ouvir vocês comigo. 1, 2, 3 e
Não vos conformeis. Seja diferente. Seja diferente na sua escola. Seja diferente na sua faculdade. Seja diferente no seu trabalho. Seja diferente na sua academia. Seja diferente onde Deus te colocar. Você é luz. E uma vez que nós somos luz, precisamos viver como filhos da luz. Eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés. E eu quero que você reflita nesta palavra comigo. Com seus olhos fechados. Eu quero usar o tempo que nos resta aqui para te levar a